pegar tudo no nosso vídeo, porque vai ficar tudo gravado depois. Perfeito. Vambora, gente. Boa noite a todos e a todas que estão aqui hoje, que esperaram a gente começar o nosso curso. Eu estou bem feliz porque a gente está conseguindo começar um curso que deu muito trabalho aí, tá? A gente está ansioso para ouvir a nossa principal estrela aí da noite, né? A gente eu agradeço de novo a todos que se inscreveram no curso e digo que a gente vai continuar aberto com a inscrição, então podem continuar divulgando, continuar compartilhando com amigos, com conhecidos que ainda queiram entrar, tá? O link, vocês sabem, estão no grupo, nas redes sociais, tá? E a gente faz um apelo para que vocês continuem acompanhando. A gente vai ter muita aula boa pela frente, tá? E o nosso convidado de hoje, como eu já disse aqui, tem uma biografia invejável, né? Hoje ele é secretário-geral do PDT, do nosso PDT, e ele é presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, né? A fundação que está fazendo uma parceria oficial com esse curso, e a gente agradece muito pela fundação. Ele também é ex-ministro do Trabalho e do Emprego do governo da Dilma Rousseff, né, da presidenta Dilma Rousseff, foi do velho PTB, então ó, tem uma história longa aí de vida, foi vereador pelo PTB, enfim, tem uma história de outro mundo, extremamente conectada com o Brasil, com a realidade brasileira e com a história, com a nossa história, a história do trabalhismo brasileiro, que é uma história que vem de muito longe, e a gente sabe muito bem disso. Hoje a gente vai ter a sorte aí de ouvir o Maneca falar para a gente sobre o tema o trabalhismo como caminho brasileiro para o socialismo. É o que a gente é adepto, a gente acha que esse é o caminho, é o trabalhismo, não tem jeito, não tem outro, né? Manuel Dias, doutor, eu peço para que você esteja presente e a palavra é toda sua. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Ele já me entregou, me chamou de velho, que eu já era do antigo PTB, era da ala moça do antigo PTB. Esse PTB que realmente ofereceu ao nosso país o que há de bom. Tudo que tem de bom no Brasil foi construído através de gestões trabalhistas. E, como dizia o Brizola, nós estamos condenados a não chegar ao poder. Mataram Getúlio. Com a morte de Getúlio, ele evitou o golpe, né? Evitou o golpe e prorrogou por 20 anos, por 10 anos o golpe, que foi deferido no governo João Goulart. Caçaram João Goulart, caçaram a Dilma, desconstruíram o Brizola, porque nós estamos fadados a não chegar ao poder em função do modelo vigente no país. É um modelo econômico capitalista que nem capitalista ele é um serviçal do sistema internacional e agora do sistema financeiro, e a nós cabe, como nos ensinou Brizola. Brizola, quando criou o PDT, metia os 40% que defendiam ir para a clandestinidade. Porque organizar um partido dentro desse modelo político que está aí é legitimar essa farsa. Isso é uma farsa democrática. E aí o Brizola falou, não, companheiros, nós vamos fundar um partido não para legitimar essa farsa, mas vamos fazer um partido para organizar o povo brasileiro, através da nucleação. Porque se o povo não entender e não compreender quais são as causas pelas quais ele continua na exclusão, ele não vai mudar nunca. O povo não consegue mudar na medida em que ele não entende. E ele é desinformado 24 horas por dia pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, que é deles tudo. Então, o Brizola morreu muito triste, porque o partido não cumpriu com essa meta. Eu venho tentando há 45 anos, pregando, ela veio o Maneca chato com esse negócio de núcleo de base. Mas sem isso não adianta, companheiro. Nós vamos ficar aí elegendo 10, 20, 15 deputados, 30, a metade não é nosso,
usa o partido como instrumento eleitoral e não vamos chegar nunca ao poder. Então, o que é? Legitimando essa farsa. Então, a luta nossa agora parece que está acordando, parece. O partido, na sua maioria, não está nem aí para isso. Nessas reuniões que temos feito virtuais, e mesmo na organização do Congresso, aquelas reuniões para discutir os temas do Congresso, não tinha um prefeito, não tinha um vereador, não tinha um deputado, porque essa gente não está aí. E daí muitos, olha, nós agora restabelecemos na definição do partido, tinham tirado até do estatuto a palavra socialista. E agora a gente recolocou, porque eu também não tinha visto, eu estava meio fora de ação, e eu não vi. Quando eu descobri, fui ler, não tinha. Eu disse, Lucas, isso aqui não pode. Isso aqui foi o Brizola que criou o partido e definiu, né? Definiu o que é que ele é e para que ele existe. Então, tem muitos deputados falando, não, Maneca, não vamos falar em socialismo, não sei o quê. Então, nós encontramos internamente já uma grande dificuldade. Agora, vocês aí, jovens, só vocês podem continuar, recomeçar a construção desse partido. Nós estabelecemos por exemplo, agora na eleição, todos os candidatos têm que fazer o curso de gestores trabalhistas. Quem não fizer não vai ser registrado na candidatura. E o nosso prefeito, o vereador, não pode ser igual aos outros. Nós, por exemplo, nós temos mais prefeitos do que o PT. Elegemos mais do que o PT. Agora, qual é o prefeito nosso, a não ser com raras exceções, que se diferenciam a sua gestão, dando prioridade à educação, por exemplo? Porque eles, coitados, não sabem, eles nunca tiveram formação política. Não é por uma fé ou porque não quer, porque não sabe. Então, agora nós vamos fazer curso de gestores trabalhistas, porque o nosso prefeito, vereador, tem que ser diferente. Vamos acompanhar a sua gestão, ajudando na formulação do plano de governo e buscando recursos. A maioria dos municípios brasileiros não tem dinheiro, quando muito pagam as despesas obrigatórias. Em Brasília sobra dinheiro. Todo ano sobra mais de 200 bilhões de reais no orçamento, porque não tem projeto. Então, nós vamos elaborar projetos, vamos buscar dinheiro, ajudá-los lá em Brasília a liberação de recursos para que cumpram aquele projeto, aquele programa de governo. Então, eu queria apelar para vocês, companheiros, jovens, porque essa nossa juventude não é mais rebelde. Você não vai fazer uma atividade que é difícil, fazer um núcleo de base, é difícil defender a nossa posição socialista, né? Porque quando tu chega lá no bairro, lá, ocupação, eles vão dizer, é mais um ladrãozinho que está chegando aí, é mais um mentiroso aqui que quer enganar a gente. Então, se você não tiver emoção, tiver rebeldia para acreditar no projeto, você não volta mais. Para fazer um núcleo de base, às vezes tem que voltar 5, 6 vezes. E o núcleo de base não é... Vem cá, eu vim aqui fazer um núcleo de base do PDT. Não, não precisa. Primeiro reúne 5, 10, 2, 3 e começa a discutir política. Por que ele está naquela miséria? Por que ele, na rua dele, passa merda, passa água suja? Os filhos vivem naquela podridão que eles têm direito. Num país que é uma maior potência do mundo, eles têm direitos. Então é difícil, mas tem que começar por isso. Eles têm primeiro que entender que eles é que podem mudar o Brasil, através da conscientização, da organização e, na hora da eleição, votarem corretamente em candidatos que tenham compromissos de fato, não que chegue lá oferecendo vantagens pessoais. Porque na campanha, nós temos que ter ou muito dinheiro na política brasileira, ou muito dinheiro, ou muita organização. Nós não temos muito dinheiro e nem temos organização. O nosso candidato chega lá com 10 mil, 5 mil,
O candidato aí da direita, desses partidos financiados pelo capital financeiro, chegou lá com 30, com 500, com 1 milhão. Aí ele chega lá bonito, visita a mulher, está em casa, ele chega, pede licença, entra, senta na mesa, toma um café com ela e deixa R$ 2.000 quando vai embora. Aí ela divulga para o bairro, homem bom, que homem bom, veio aqui, sentou na minha mesa, tomou café comigo e ainda deixou 2.000 para eu comprar leite para os meus filhos. Então, ela vai ser enganada, vender o voto e vai ficar 4 anos sem ver mais nada de ação do governo na sua ocupação. Então, companheiro, é chato, tem que ser chato. Tem que ser chato. Porque isso não é para amanhã. Nós temos 2 tarefas. Nós estamos nessa organização burguesa que está aí, vamos participar, eleger vereador, prefeito, deputado, mas, paralelamente, organizar núcleos de base, porque isso é para demorar. Se Mao Tse-tung não tivesse feito uma célula do Partido Comunista há 80 anos atrás em Xangai, não tinha China hoje. Não existia China hoje. Então, a nossa revolução pode demorar 10, 20, 30, mas alguém tem que começar isso, companheiro. E vocês têm, primeiro, que ter uma luta muito grande na juventude, que está alienada. A internet, que é a maior invenção da humanidade, ela veio para alienar. O jovem fica no computador, o jovem não lê mais. E se não lê, não aprende. Tem que ler. Tem que ler. Então fica no computador, ali, dizendo bobagem, e vão passando o tempo. É uma geração perdida. Tanto que está havendo reação. Aí, vários países, nos Estados Unidos, vários estados estão regulamentando. Criança até 8 anos não pode ter um telefone celular, só pode entrar em redes com 13 anos, porque senão não vão perder uma geração inteira. Então, companheiro, desculpe aí a minha chatice, mas eu queria primeiro agradecer a vocês todos, aqueles que participaram do Congresso, presencialmente ou virtualmente. Foi o melhor congresso que a gente teve. Emocionou, porque ela é resultado daquelas 7 reuniões regionais que a gente fez. Nós mudamos o método, porque o que historicamente acontece? Vocês vão para uma reunião, é só para ouvir discurso. Não tem direito a manifestar. Com a criação dos grupos de discussão, os grupos, 12 grupos, permitiu a cada militante ir lá participar. Brigar, dizer bobagem, propor medidas, mas teve a liberdade e o direito de se manifestar. Então, é isso que a gente tem que continuar. Agora, núcleo de base, nós temos aí a Secretaria Nacional de Núcleo de Base, nós temos cursos, nós temos 30 cursos pela Universidade Leonel Brizola. Nós temos uma biblioteca virtual. Lá vocês encontram os documentos. Eu acho que vocês todos já leram o Estatuto do PDT, o programa do PDT. Isso é condicional a qualquer um que queira militar e realmente ter força e ter rebeldia de avançar e de mudar esse Brasil. O Brasil é um país aí onde criança morre de fome, maior fronteira agrícola do mundo. Temos 1/3 da água potável do mundo, que vai ser causa de futuras guerras. Exportamos, maior exportador de alimentos, de carnes. Temos uma riqueza enorme de minérios. Um país que cabe todo mundo. Não precisa brigar tanto. E, companheiros, a única forma que nós temos que mudar agora é usando esse processo eleitoral que está aí, porque não tem mais revolução armada. Então, nós temos que conseguir maioria dos votos desse povão que está aí totalmente alienado
para então fazer as reformas estruturais. Tem que fazer reformas. Se não fizer reforma, não muda. Esse modelo é capitalista. Quem domina os interesses são dos banqueiros. O Brasil já foi lá, foi saqueado por Portugal primeiro, depois pelos senhores de engenho, depois pela política de café com leite e agora pelo sistema financeiro. Os bancos têm até vergonha de publicar o balanço anual, fazem balanços semestrais, porque o lucro é tanto que eles próprios ficaram vergonhados. Então é isso, companheiros, os movimentos são fundamentais. Eu estou aqui há 70 anos fazendo isso, tem que acreditar. Eu estou ainda fazendo porque eu acredito. E isso me alimenta. A crença nos alimenta. Nós temos que ter fé. Sem fé você não muda. O primeiro núcleo de base que quem fez foi Jesus Cristo, os 11 apóstolos, e foram pregar pelo mundo todo e transformaram essa igreja monstruosa que está aí. O que é que fazem hoje as igrejas evangélicas? Organizam, até uso a terminologia comunista. Faz uma célula de 5 pessoas, converte. Com a conversão, adquire a fé. A fé perde o medo de falar, o medo. E tu encontra, às vezes, um maluco aí na praça fazendo discurso como porque Jesus, porque não sei o quê, porque eles foram convertidos. E esses núcleos que se convertem, eles multiplicam. Se você fizer um núcleo de base de 10 pessoas, convencê-los e eles a passar a acreditar que é o caminho, cada um daquele vai fazer mais um. É a multiplicação, como fizeram a Igreja Católica, as igrejas evangélicas fizeram isso. Então, eu estou sendo talvez chato, mas não tem outra saída. Eu não vou fazer mais nada a não ser isso, porque eu cansei de fazer o errado. Nós temos que fazer autocrítica. A direção nacional do PDT errou muito, nós erramos muito. E queremos que você nos recupere, né? Através dessa militância. Tem uma resolução, a maioria não sabe, tem uma resolução que estabelece: se você organizar um número de núcleos de base, você tem direito a participar da executiva municipal, um outro número da executiva estadual e outro da executiva nacional, porque de cima para baixo não muda. Essa legislação eleitoral é para os partidos terem donos. Pega esses partidos aí da direita, do centro, é das bancadas para fazer negócio. Então, nós estamos abrindo isso. Então, daqui a pouco tem 3 membros da executiva estadual, tem 3 da executiva nacional. Aí esses membros de núcleo que fazem parte da direção vão começar a questionar, vão começar a cobrar. Daqui a pouco são maioria nas direções. Ah, mas isso é difícil, dificílimo. Ah, vai demorar. Vai demorar. Mas se não compensar, vocês que são jovens vão se desiludir daqui a pouco. Vão achar, puta merda, estão militando e não acontece nada diferente. Não passa de um partido igual aos outros, que na hora de votar lá votam. Nós temos deputado nosso que votou contra a prisão lá daquele bandido lá do Rio que matou a Mariela. Só 6 deputados apareceram no Congresso. Estadual, acho que nenhum. 2, 3. Tinha um congresso de prefeitos lá em Brasília, no mesmo tempo. Não tinha 10 prefeitos lá no nosso congresso. Tinha militância que está vendo, muitos jovens, muita rapaziada. Então é isso, companheiro. Eu queria desejar a vocês todos que pega São Paulo, vamos mais um pouquinho. São Paulo, nós não temos um vereador. Eu acho que não vamos eleger um vereador. Como é que nós queremos mudar? Tem em São Paulo, só a cidade de São Paulo tem mais de 5 milhões de excluídos.
No Estado, não temos um deputado aí, não devemos fazer nenhum federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná têm 50% do eleitorado. Então não adianta organizar Santa Catarina, mas nós estamos bem em Roraima. Roraima tem 300 mil votos. E nós temos que estar bem em São Paulo. Minas Gerais, não vamos, talvez elejamos um prefeito do estado nessa eleição. Rio de Janeiro, 2, 3. Paraná, talvez um. Santa Catarina, nenhum. Então, temos que acordar. Temos que acordar, até para fazer justiça aos grandes companheiros que morreram na luta. Nós tivemos milhares de companheiros exilados, torturados, mortos pela ditadura, e nós não respeitamos essa gente. O próprio Getúlio, Brizola, Dotel, Darcy Ribeiro. Se você buscar a lista de militantes do PTB verdadeiro e o PDT, o governo Jango enviou ao Congresso uma proposta de reformas que, se aprovado, mudaria o Brasil. Aconteceu que ele foi derrubado, foi deposto. E o Brizola, naquela campanha da legalidade, conseguiu demorar a volta do Jango, mas sobre o regime parlamentarista, que era para não humilhar os militares que tinham dado o golpe e voltar atrás. Porque os militares, em vez de assumir o governo no começo, não assumiram, usaram o Congresso Nacional. O Áureo de Moura Andrade, que era presidente do Senado, declarou vaga à presidência da República com o Jango aqui. E lá o presidente da Câmara, também Ranieri Mazzilli, de São Paulo, foi lá assumir a presidência num golpe que deu tempo, nesse período que demoraram, para o Brizola fazer a campanha da legalidade. A campanha da legalidade foi o maior movimento social até hoje feito no Brasil. Não tinha televisão, era só rádio. Ele requereu os estúdios, a Rádio Farroupilha, colocou embaixo no subsolo do Palácio Piratini e começou com uma rádio. Uma semana depois tinha 300, daqui a um mês depois já tinha milhares de rádios, e emocionou a nação. E eles tiveram que aceitar a posse do Jango. E o Brizola foi contra a renúncia do Jango, né? E a aceitação do regime parlamentarista. O Brizola não foi a posse do Jango. O Brizola é cunhado do Jango. Quando o Jango chegou do Uruguai e chegou no Palácio Piratini, o Brizola disse: "Ô Jango, agora assume aí, porque eu estou cansado, eu vou dormir." E a praça do Palácio Piratini estava lotada de pessoas. E aí eles souberam que o Jango tinha feito esse acordo. As mulheres tiravam a calcinha e diziam: "Seja homem, Jango." Aí o Jango ficou com medo de ir sozinho lá para a janela ali, para o parapeito da Piratini. E foi falar com a dona Neuza, que é a irmã dele, né, para pedir que o Brizola fosse junto. Aí a dona Neuza foi lá e convenceu o Brizola a ir junto com o Jango lá, aparecer na porta, lá na janela do Palácio Piratini, para acalmar a população, que estava ali toda armada. Se armaram, o Brizola deu armas para ele enfrentar o nosso sistema. Mas, infelizmente, estamos aí vivendo, porque a abertura não houve. A abertura foi um golpe também deles. Quem é que foi o primeiro presidente da República da abertura? O Sarney. Então, essa abertura é uma farsa. Continua aí tudo isso que eles impuseram e as regras que eles determinaram. Estou falando demais, mas na hora que eu vejo o número de pessoas que estão aí assistindo, que são jovens, eu volto à minha juventude. Eu, com 15 anos, eu participei da aprovação da campanha, que foi a maior campanha brasileira também, a criação da Petrobras em 53, por Getúlio. Porque o projeto que estava no Congresso
que tinha sido mandado pelo Dutra, a Petrobras não era privada, não era pública. E aí a movimentação, a mobilização das pessoas na rua obrigou que a Petrobras se transformasse numa empresa estatal. E hoje é a maior empresa do mundo. E os acionistas só querem lucro, não querem que a Petrobras retenha lucros para construir novas refinarias, entrar na produção de energia eólica, energia natural, enfim. Então é isso, companheiro. Obrigado e eu vou escutar vocês, aprender com vocês agora. Perfeito, Maneca. Muito obrigado, tá? Quero dizer que se qualquer um aqui tiver pergunta para o Maneca, eu tenho, sim, mas se qualquer um tiver pergunta para o Maneca, perdão, é para vocês deixarem aqui nos comentários. A gente vai lendo ou levantando a mão que a gente abre o microfone, tá? Desde já eu tenho, mas eu peço para que vocês mandem também. Quem tiver qualquer pergunta, que mandem, tá? A Maneca, eu quero saber uma coisa. Existe dentro do nosso PDT, dentro do nosso partido e do nosso núcleo trabalhista, não núcleo de base, mas dentro da militância trabalhista de uma maneira geral. Existem pessoas não bem articuladas, não organizadas, mas existem pessoas que rejeitam o caráter socialista do PDT e do trabalhismo de uma maneira geral. Não é contraditório? Eles estão equivocados com o conceito deles de socialismo, não, de trabalhismo, na sua opinião? Não é equivocado nem contraditório. O partido é socialista. O Brizola, quando fundou, disse que ele era um partido trabalhista, democrático e socialista. Então é isso que é o PDT. A culpa é nossa, da direção. Deixamos chegar a esse ponto. Tínhamos que ter mantido, contra tudo e contra todo, a postura, a posição que o Brizola estabeleceu para o PDT. E o PDT, como eu disse aqui, o Brizola morreu muito triste, muito triste. Ele me reclamava, uma Maneca, vamos acabar com o PDT? Porque não respondia às causas pelas quais ele foi. Então, os que estão aí e que não entendem que o PDT é socialista, que saiam. Que saiam. Não tem problema nenhum, nós não estamos obrigando ninguém a ficar. Agora, os que ficarem é para construir um partido socialista. Perfeito. Perdão de novo. Maneca, o pessoal aqui do chat, já foi umas 3 pessoas aqui, estão pedindo indicação de obras sobre trabalhismo. Será que você tem algo a indicar para o pessoal? Vocês nunca acessaram a biblioteca virtual do PDT? Lá estão todas as obras principais. Lá tem o programa, o manifesto. Tem que primeiro ler o estatuto. A maioria, eu acho que não leu o estatuto ainda. Esse é nosso catecismo. Nosso catecismo é o estatuto. Então, está lá tudo disponível. Nós temos publicações, nós temos lá o Centro de Memória que fez várias publicações. Várias publicações. Então, está disponível a hora que vocês quiserem, peçam e acesse a biblioteca. Ali, imprime aí os livros. Nós estamos aí, muito material, mas infelizmente ninguém lê. Ninguém lê. Vocês receberam já, e vocês já leram, o livreto que trata da organização de núcleo de base? Eu já, acho que a maioria não. Pois é, e aquilo ali é fundamental. Quem lê aquele livreto, ele fica doutor em núcleo de base. Bom, o Natan está com a mão levantada. Não sei se foi sem querer ou se ele tem uma pergunta, Natan. Boa noite, companheiro Lucas. Muito bom estar aqui, companheiro Manuel. Eu tenho uma pergunta, talvez seja ingenuidade da minha parte, né? Que eu estou militando pelo PDT faz pouquíssimo tempo.
Mas o senhor que teve esse contato com o Brizola e tudo mais, falando também sobre essas contradições, né? De companheiros que acabam integrando nossas fileiras e muitas vezes não tem esse caráter socialista, ou vem uma contradição no PDT se manter socialista. Talvez, numa análise, talvez essa crise não se dê em parte pela essa formação de massas que tem o PDT e não uma formação de quadros. Será que, né, a gente não conheceu o Brizola, a gente conhece o legado dele. Ele não teria uma ideia de um partido mais voltado para a questão de quadros mesmo, ao invés do partido de massas que acabou se tornando o PDT, que acaba perdendo parte do refinamento da linha política, né? Acaba baixando certa parte da linha política em algum momento e isso acaba gerando essas contradições. É uma dúvida honesta. Tá? O Brizola era o líder de massa, né? Ele não era um líder partidário de organização, ele era um líder de massa. E como líder, grande líder de massa, às vezes se descuida da organização. Agora, o Brizola acabou, não tem mais Brizola. Então, agora restou para nós organizar, em cima das ideias dele, de Vargas, de Jango, de Pasqualini, de Darcy Ribeiro e tantos outros. Então, nós temos documentos inúmeros, nós temos documentos sobrando, porque é um problema, você não encontra muitas vezes nas bibliotecas, nem nas livrarias, porque a versão nossa eles não contam. Os livros escolares não contam a verdadeira história brasileira. Eles contam a versão deles. Quantos amigos de vocês, quantos amigos que vocês convivem que não sabem quem é Getúlio, não sabem quem é Jango, e Brizola, que é ontem, já muitos não sabem quem é, porque não lê. Porque o mundo em que eles vivem é de desconstrução do PDT, das nossas lideranças, porque nós somos uma ameaça aos interesses de dominação deles. Não há outro partido no Brasil que possa fazer frente à direita, porque nós temos história. Nenhum dos nossos que exerceu o mandato é acusado de malversação do dinheiro público. E nós temos propostas. O Ciro tinha a melhor proposta dos candidatos, que pregava as reformas estruturais. Mas os banqueiros não vão deixar nunca. Enquanto eles puderem confundir o povo e mentir para o povo, enganar o povo, eles vão continuar enganando. Aí nós, coitadinhos, lá, né, um partidinho, chega numa reunião, está lá cheio de burgueses, e nós somos pequenos burgueses. Vocês todos aí são pequenos burgueses. Nós vivemos na nossa bolha pequeno burguesa. Agora, nós temos que sair pelo menos 2 dias da semana da bolha da pequena burguesia para ir lá para a bolha do povão. Então, companheiros, livros, documentos, materiais, nós estamos sobrando. Acesse as páginas do partido e da fundação. Está lá, porque a fundação hoje está funcionando, tem uma estrutura, mas não adianta ter fundação em Brasília. Se ela não for para a ponta, não adianta. Fica nós lá, todo mundo lá ganhando o seu dinheirinho, batendo fotografia, fazendo lives, e lá na ponta não existe. Perfeito, Maneco. Vou ler mais uma pergunta aqui dos comentários, do companheiro Breno Frussá. Breno Frussá. Saudações, companheiro Manuel. Nossa, isso tá difícil. Parabéns e obrigado a toda a equipe preparatória, especialmente ao Lucas e a nossa PS pela formação. Minha pergunta é a seguinte: como foi a presença de companheiros marxistas, dentre eles a Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Moniz Bandeira e até o saudoso Luiz Carlos Prestes, na formação do nosso partido? Abraços. Obrigado. Olha, a Vânia, o Teotônio, todo esse pessoal eram companheiros nossos e ajudaram a fundar o partido. E eles propunham que o partido não se organizasse, porque eles entendiam que nós iam apenas legitimar essa farsa. Mas depois aceitaram,
trabalharam, inclusive, do governo Brizola do Rio, e foram o momento mais importante do Brasil, porque tinha um discurso compatível com as propostas do Brizola. Mas daí vai morrendo, ficando velho, né? Mas a Vânia era espetacular, né? O Teotônio morreu mais tarde. Mas aquela geração toda, que esses todos aí voltaram do exílio, eles tentaram aqui fazer no Brasil luta armada, mas não havia condições de fazer. E todas elas fracassaram, então tiveram que se exilar. Ou estavam presos, a maioria deles foi preso. E aí fizeram o sequestro do embaixador do Brasil, dos Estados Unidos, e trocaram a liberdade do embaixador por 40 e poucos presos políticos que aí foram para o exílio. Prenderam também outro embaixador, que eu não me lembro, sequestraram e trocaram por presos. Então, essa juventude foi para o exílio com 15, 16, 17 anos. E foram para os países escandinavos, lá para a Suécia, para a Suíça, e foram para lá, e aquele tempo estava muito presente o socialismo democrático nos governos europeus. Então, quando o Brizola foi organizar o PTB, depois da anistia, ele correu todo esse país para buscar essa gente, para reorganizar o PTB. E a maioria deles foram para Lisboa, por isso que o PDT, por propostas deles, que o PDT tem o termo Partido Democrático Trabalhista e Socialista. E quando voltaram para o Brasil, se filiaram no PDT. Porque não tem outro partido. O PT não é um partido de esquerda, né? O partido é uma frente. E se vocês lerem a história das relações do PT com o PDT no começo, o Lula não recebeu o Brizola. Não quis receber o Brizola. O governador Brizola foi proposto o impeachment contra o Brizola, quando era governador. Por um voto não foi cassado. E os 2, 3 votos do PT votaram pela cassação do Brizola. Agora que o Lula, depois de 40 anos, pediu desculpa. Mas o PDT era o adversário número 1 da construção das escolas de tempo integral, os CIEPs. Então, nós somos o único que tem condições realmente de... Porque o PT agora, porque o Lula é que manda no PT. E o Lula está ficando velho também. O Lula vai chegar ao fim do mandato com quase 82 anos. E a hora que o Lula faltar como liderança, o PT vira 3 partidos. Vira 3 partidos. Eles não têm memória política. Eles são um partido criado em cima do sindicalismo lá do ABC, em que o Lula chegou e transformou-se em uma liderança excepcional, né? E fazia negociação de aumento salarial mas primeiro tinha que aumentar o preço do carro para este aumento. Então, ele não é de esquerda. E está aí preso, né? Agora está aí preso a essa sacanagem do Centrão, né? Turma de bandido, ladrões. E quando cada aprovação de uma lei tem que dar 10 bilhões, 20 bilhões. E quando não tiver mais para dar para eles? Não gastar a Dilma? Tu não acha que a CIA não está aí trabalhando para caçar o Lula? Então, a nossa história, nós é que podemos garantir a construção de uma alternativa popular, democrática e socialista. Perfeito. Acho que uma coisa interessante aqui é a lembrança do Daniel Albuquerque. Ele queria saber se o Maneco poderia falar algo para nós do Roberto Silveira, ex-governador do Rio de Janeiro, perdão, Rio de Janeiro no pré-64. A memória dele, infelizmente, foi apagada. Como todas as memórias, né? Aqui vocês falaram também do Prestes. O Prestes morreu presidente de honra do PDT. Roberto Silveira foi governador do estado do Rio e era um companheiro também excepcional, né? Depois o filho dele também foi prefeito de Niterói, é vivo ainda, mas o Roberto Silveira foi um dos quadros mais importantes do trabalhismo. Daquele jeito não dá tempo para enumerar todos aqui,
Mas se vocês lerem a história verdadeira, são quadros Almino Afonso, e aí por aí afora. E o Almino Afonso está vivo ainda, está com 96 anos, está vivo. Foi senador, deputado, líder do governo, um deputado excepcional. Perfeito. O Tássio Jorge Ferreira, não, quer saber, ó, quero saber do Maneca memórias sobre a fundação do PDT, coisas que nem todo mundo deve saber. Será que você tem algo a dizer? Quando nós perdemos a sigla PTB, que nós criamos o PTB lá em Lisboa e viemos aqui, lançamos, aprovamos, e você tinha que registrar o partido no Tribunal Superior Eleitoral. E o direito de registrar é por ordem de chegada. Quem primeiro chegasse conseguiria registrar. Os juízes dos tribunais superiores todos eram nomeados pela ditadura. O resto foi cassado e a ditadura nomeou todos. E o Goberindo Couto Silva, que era um general, que era um intelectual da ditadura, ele foi lá pela porta de trás e registrou o PTB com a Ivete. E nós estávamos na porta do tribunal há 28 dias, revezando, né, para ser o primeiro. Quando chegamos lá, disseram, não, já tem, o PTB está registrado aqui para Ivete Vargas. Então, depois nós tivemos que voltar, durante um mês, a gente se reuniu lá no Rio de Janeiro, fazíamos isso no apartamento do Hotel de Andrade, que também era grande liderança do trabalhismo, e foi se desenvolvendo a discussão, que íamos formar um partido, e que seria trabalhista, e aí surgiram várias sugestões. O Brizola telefonou para o cardeal Arnes, de São Paulo, e o cardeal sugeriu ao Brizola que devesse ter na sigla a palavra democrática. Aí saiu o Partido Democrático Trabalhista. E aí saímos de novo a correr o Brasil. Eu visitei a maioria dos municípios brasileiros. Eu fiz mais de 1.700 viagens pelo Brasil. Chegava lá, Amapá tinha 12 municípios. Não, Rondônia tinha 12 municípios. Eu fui nos 12 organizar. E assim no Brasil inteiro. Nós, alguns malucos, saímos aí, porque quando nós fundamos o PTB, nós tínhamos 53 deputados federais. Quando perdemos a sigla, passou a ser PDT, ficamos com 7, 8 deputados. Porque a sigla não representava mais poder eleitoral, né? O PDT não tinha essa expressão que tinha o trabalhismo. Perfeito. Olha, o pessoal está perguntando aqui nos comentários uma informação importante. Os cursos que estão sendo recomendados, as coisas estão todas na Fundação Leonel Brizola, na biblioteca da Fundação Leonel Brizola, e os cursos, tem gente falando de curso no comentário, é na universidade. Exatamente. Universidade Leonel Brizola. Só fazer seu cadastro, são vários cursos. E eu acho que a gente sempre destaca, o partido sempre destaca, nós temos história do positivismo ao trabalhismo do século XXI, e eu já vi e eu sei muito bem que é muito bom, então eu recomendo publicamente para todos, tá? Maneca. Em 1933, o Getúlio era presidente. Aí, numa entrevista, perguntaram qual é a tendência política que ele apoiava, que era o capitalismo, o socialismo, né? E aí o Getúlio disse, ele era o Conte, todos aqueles positivistas, o Getúlio era muito culto, o Getúlio lia todos, muito culto. E aí o Getúlio disse, entre o capitalismo espoliador dos trabalhadores e o socialismo que agrega a participação democrática de todos no desenvolvimento econômico, eu opto pelo socialismo. Tu não lê em lugar nenhum isso. Só nos documentos do próprio Getúlio. Perfeito, Mané. Bom, a gente está chegando para a finalização aqui, mas eu vou ler mais uma pergunta. O Guilherme Santos fez a seguinte pergunta. Dado a necessidade de superar direções estaduais e municipais fisiológicas, ou até
desviadores das causas trabalhistas e socialistas, o senhor recomendaria medidas energéticas da juventude pelo realinhamento de suas causas originárias ou medidas estratégicas situacionais para aguardar o momento oportuno para realinhamento? Aqui eu lembro do discurso de Brizola, para tomarmos o destino de nossas próprias mãos, tomarmos o nosso destino em nossas próprias mãos, por diversos motivos que ali ele denunciou, que vemos até hoje no país. O Brizola, no discurso que fez na reunião da UNE, congresso da UNE, isso está gravado, está à disposição de vocês nas nossas redes. Ele disse: jovens brasileiros, tome em suas mãos este Brasil e desenvolva, e crie, e transforme num instrumento de revolução em benefício do povo. Então, como é que você vai se comportar? Não há como, porque é tudo uma burocracia, né? De cima para baixo. Então, a gente nomeia uma comissão provisória para o Estado, para o município, e aí eles mandam. Porque o grande defeito do PDT é a falta de comunicação. As pessoas não entendem que a comunicação hoje é fundamental. E as ferramentas que estão disponíveis aí para você se comunicar. Você pode se comunicar, como estão fazendo agora aqui, instantaneamente com todos os nossos filiados. Mas a nossa cúpula não entende isso. O Congresso provou isso, né? Acordou, eu acho. O Congresso acordou muita gente. Então, de baixo para cima não muda, porque tu vai procurar o presidente do teu município aí. A maioria absoluta, tu fala em socialismo, ele te dá um carreirão. Ele vai te dar um esporro. Isso é comunismo, porque a direita ela consegue fazer um discurso, né? Um discurso curtinho. Socialista é comunista, comunista como criança, acabou. E o ignorante acha que é verdade. Ou de má fé, ou de boa fé mesmo, não ser ignorante. Então, a única maneira de mudar é através dos núcleos de base. Perfeito. Tem duas pessoas com a mão levantada, vamos só abrir a palavra para eles. Marcos, primeiro. Opa, pronto. Todos me ouvem, né? Não vou abrir aqui a minha câmera porque eu não estou trajado corretamente. Mas eu vou ler a minha pergunta que eu coloquei aqui no próprio chat, né? Maneca, você falou sobre os erros que a direção do partido tomou, né, durante os anos. Eu tinha vontade de saber duas coisas, na verdade, né? Saber se você pode citar alguns desses erros para registrar para a gente, né? Para a gente, nós mesmos jovens, não cometermos esses erros de novo. E até mesmo se o próprio Brizola tenha cometido algum desses erros, já que ele, aparentemente, como você gosta de frisar, ele morreu triste, né? Algumas críticas até o fim da tempo Brizola. Não sei se você acha delicado falar disso também, mas como é de interesse da gente essa formação política, a gente aprender com os nossos próprios erros, né? Então essa é a minha pergunta aí, se você puder citar alguns desses erros, assim, dá um ou dois exemplos, por exemplo, para a gente, até para quando a gente vê eles sendo ameaçar nossas lideranças cometerem ela de novo, nós nos posicionarmos já contra, né? Já que muitos de nós aqui estão entrando agora na vida política, às vezes não sabem da linguagem política que nós temos que ter, às vezes, até para prever esses erros. Enfim, espero ter sido claro. É uma honra estar falando com o senhor. A tua fotografia está bonita. Ela está mais bonita do que vocês são todos. Obrigado. Vocês são da onde, maioria? Olha, tem gente aqui de Niterói, tem gente de São Paulo, né? Eu, particularmente, sou de Niterói. Foi até uma caravana boa de Niterói para o Congresso, né? Sou da PR também. E vocês têm uma gestão municipal que realmente atende às demandas trabalhistas. Isso, graças ao trabalhismo, já construído desde o nosso Roberto Silveira, inclusive, né? Claro, o Roberto Silveira foi grande. Médico de família foi na gestão dele. O Fidel Castro veio no Brasil para fazer o lançamento de médico de família, que é um exemplo, uma cópia do que Cuba faz, né, na saúde.
Você sabe definitivamente. quem é o presidente do PDT de São Paulo? O PDT de São Paulo, o pessoal de São Paulo deve saber melhor do que eu, não me vem à cabeça agora, né? Pois é, o O Antônio pessoal de São Neto, né? Paulo conhece quem é o presidente do PDT de São Paulo? O municipal é o Neto, né? E o estadual Nakashima. É. Mas alguém foi nomeado, foi consultado alguém para a gente nomeá-lo? Não, não foi. E fica ali embaixo do sovaco. Eu estou falando porque eu estou velho e posso falar as coisas que eu estou fazendo. Primeiro, a autocrítica, né? Eu não estou botando culpa nos outros. Eu sou responsável também, né? São Paulo, o partido aí já teve muito bom, né? Mas hoje o partido tem um deputado estadual, não tem um vereador em São Paulo e não tem mobilização. Se não tiver mobilização, como é que o povo vai votar em nós? Por quê? Se nós não temos nem candidato. Vai adivinhar? O Deus vai inspirá-los? Se ele não tomar conhecimento, se não chegar alguém lá na periferia, porque o nosso voto, companheiro, não é da burguesia. A burguesia não vota em nós. O nosso voto é da ponta, lá do povão. Quem era getulista, quem era bissolista, quem era janguista, era a ponta. Trabalhador, que estão hoje aí totalmente desorganizados, porque as centrais também falharam. As centrais cuidaram muito delas e esqueceram de que tinham lá na ponta os trabalhadores. A esquerda brasileira está uma porcaria. Acabou. Onde é que está a esquerda brasileira? Está protestando aí contra a permanência daquelas políticas que esse imbecil do Bolsonaro implementou. Ele não fez a reforma, ele subtraiu direitos da Previdência, do Ministério do Trabalho. Alguém está propondo a mudança? Onde é que está a esquerda? Estão aí acomodados em cargos, aí todo mundo no ar-condicionado. Então, é uma coisa que vocês têm que tentar mudar. Vai ter que uma geração assuma essa tarefa, porque se você pegar o jovem de hoje, o jovem de antes de 64, é uma diferença enorme. A UNE mandava no Brasil. A UNE tinha um poder de mobilização que parava o Brasil. Era presidente o Juscelino, nós não marcávamos audiência, nós íamos lá e abria a porta e entrava. Não era de respeito, era força política, ideológica. Hoje nós vimos aí o quê? Nós quebrávamos a lâmpada, nós quebrávamos o muro, fazíamos até coisas extravagantes, mas motivados, tinha motivação. Hoje, pois é, né? Pois é. É isso. Perfeito, companheiro. Eu vou abrir a palavra agora para o Fabrício, que foi o segundo que levantou a mão. Fabrício, por favor. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, parabenizar, né, os camaradas da APR pela iniciativa. Com certeza, quando a gente fala em formação de base, espaços de formação são fundamentais, né, essenciais. Não dá para formar base sem formação política, né? Formação, quanto mais sólida e quanto mais consolidada, melhor, né? A gente precisa muito formar uma base competente, né? Uma base que também tenha bastante conhecimento, bastante acúmulo, né? Para poder formular e para poder discutir. Um abraço afetuoso, carinhoso ao Manuel Dias, né? Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que a gente se encontra virtualmente, né, Mané? Eu não consegui ir no congresso do partido, não tive condições de ir, mas acho que vai ter o curso, né, do Centro de Formação de Gestores aqui em Uberaba, e aí
Tomara que Berlândia e Uberaba. tomara que o senhor venha e a gente possa se encontrar aqui. Só fazer algumas considerações, e aí eu gostaria de ouvir um pouco o Manuel e até os camaradas da APR aí também sobre algumas questões. Eu falo que eu tô, né, muito próximo do PDT desde 2018 por conta da campanha do Ciro. Ainda que, na verdade, eu acompanho o Ciro, na verdade, desde 2002, né? Desde a eleição de 2002, que a minha família já apoiou ele, já votou nele, e eu acompanho ele desde 2002, para falar a verdade. Mas o sentimento que eu tenho, e acho que esse sentimento é geral, né? É que o partido perdeu uma janela de oportunidade ali por não ter conseguido organizar toda aquela militância, sobretudo jovem, que foi agitada ali em 2018, né? A gente tinha uma força jovem nas universidades, principalmente, muito grande, que o Ciro conseguiu agitar ali em 2018. De modo geral, ainda que exista, né, aí algumas propostas, algumas iniciativas, mas a minha avaliação de modo geral é que o partido ainda tem dificuldades ainda de organizar, assim, organizar e formar a base ainda. Acho que talvez seja até interessante a gente ter espaços aí coletivos para debater isso, né? Debater formação de base, organização política. Acho que talvez seja o caso de realmente fazer todo esse processo, né, de começar mesmo, discutir, debater junto, ler, estudar, né, como é que se deram as experiências que existiram e que foram exitosas para a gente poder avançar. Uma coisa que eu vi discutir no Congresso Nacional e que a gente sempre ouve. Companheiro, pela ordem, só para não passar muito do tempo, porque tem muitas pessoas que querem fazer perguntas ainda para o Maneca e a gente também não pode segurar ele muito tempo. Então, pela ordem, só para apressar um pouquinho a pergunta. Tá. Não, já fiz uma consideração. Na verdade, acho que tem outras questões para a gente discutir, mas então, ao longo do curso aí, a gente vai discutindo. Mas só para considerar, então, fazer uma consideração final, tinha outras questões aqui para falar. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir, né, o Manuel, é a questão do pragmatismo, né? A situação que a gente está e que o partido está hoje é fruto disso, né? Fruto do pragmatismo. A gente ouve muitas pessoas falar que é necessário ser pragmático para sobreviver, mas o partido está morrendo porque foi pragmático, né? Nos últimos anos. Então a gente consegue superar, a gente vai conseguir superar, já não está comprovado, esse é o caminho do fracasso e a gente vai conseguir superar essa situação. Acho que é uma reflexão que eu quero deixar e aí ao longo do curso a gente vai conversando os assuntos, viu? Um abraço para vocês, um abraço, Mané, espero te encontrar em Uberaba. Um abraço, companheiro. Não vai mudar nada. Ou nós mudamos, ou nós continuamos legitimando esse partido que vem aí e que não tem, na hora decisiva, não assume posição. Né? Quando própria essa questão, nós apoio ao Lula, essa decorrência dessa ameaça, né, à democracia, tivemos que optar pelo Lula porque interessava primeiro ao PT e ao o imbecil aí a manutenção desse sectarismo. Então, ou era Lula ou era Bolsonaro. Nós não tínhamos alternativa. E aí também eu acho que o Ciro errou. Nós não tínhamos tempo para fazer a divulgação das nossas propostas. Então, o Ciro devia usar esse tempo todo para fazer proposta. E foi se meter na briga lá do Lula com o Bolsonaro. E
acabou com o discurso de direita, né? Acabou com o discurso de direita. Porque ninguém mais nesse partido falou mal do PT, disse verdades contra o PT do que o Brizola. Mas o Brizola fazia pela esquerda, não pela direita. Então, companheiro, nós temos a história em nosso favor. Nós temos a realidade que não vai mudar nada desse país. Porque o povo agora é de direita. O povo não é de direita nem de esquerda, o povo não tem ideologia, ele não tem informação. Porque esse mesmo povo elegeu Getúlio, elegeu Jango, elegeu Brizola, elegeu Prestes. Então, é o mesmo povo, só que esse povo, coitado, não tem a informação correta. Então, ele vai cansando. Ganha e elege o prefeito, os prefeitos repetem o mesmo discurso, que vai resolver o problema da educação, saúde, papá. Termina a eleição, o prefeito vai lá atender os interesses de quem os elegeu lá, gastaram dinheiro. E nunca volta nada para o povo. Então, de repente, o povo se rebela. Não elegeu o cacareco já? Outros animais já não elegeu? Então, chegou agora um ponto que o povo resolveu, que é o pior de todos. É o Bolsonaro, vão votar no Bolsonaro. E aí acompanhou, a direita também botou as manguinhas de fora, e eles têm o dinheiro, companheiros, para comunicação, precisa muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas temos que saber usar, porque o nosso debate, a formação do nosso partido tem que ser usada a internet. Isso que nós estamos fazendo agora. Tem que fazer diariamente reuniões virtuais, porque hoje é fácil, eu estou aqui em casa, vocês estão a quantos quilômetros de mim, estamos todos aqui juntos. Ainda não choramos, mas estamos aí, brigando, defendendo, dizendo bobagem, mas vamos estabelecer uma linha. Não, olha, eu nem precisaria mais falar, eu queria que cada um assumisse um compromisso, que ia ser, nesse fim de semana, cada um vai organizar o núcleo de base. Não na sua casa, dos seus amigos, o núcleo de base na periferia. E a semana que vem, ou daqui a 15 dias, fazer uma reunião com essa gente. Começar a botar eles na história. Porque a história é eles que escrevem, não somos nós, companheiro. Vocês são estudantes, vocês são pequenos burgueses, daqui a pouco se formam, esquecem da política. Porque então tem que trabalhar, casa, vem a filho, a mulher, aí o amigo teu compra um apartamento, a tua mulher começa, pô, fulano já comprou um apartamento, nós não temos nada. Compra um carro novo, pô, o Maneca já tem um carro novo, nós não temos nada. Aí ele se entrega. Porque para ganhar dinheiro, às vezes, tem que submeter, né, a uma empresa, dessas grandes empresas, tu não pode ir lá defender socialismo. Então, a história é essa. São poucos os que puderam. Eu saí meu pai era pequeno agricultor. E vocês todos aí devem ter origem humilde. E só conseguiram sair da pobreza e buscar caminhos por causa da educação. Né? A maioria de vocês é assim. Aí ninguém nasceu em berço de ouro. Mas a maioria de vocês também chegaram à universidade através dessas políticas de facilitação, mas botam palestra para ouvir um pequeno burguês. Esquece de buscar aqueles que ficaram lá na exclusão. Então, isso tudo é verdade. Isso tudo nós temos que repensar. Outra coisa, companheiro, quem manda no mundo não é a maioria organizada, é a minoria organizada. 1% da população tem 70% da riqueza do mundo. Então, não precisamos organizar o povo brasileiro, mas se nós conseguirmos alcançar 5 a 10% da população organizada, ela multiplica. Cada família tendo convertido, ele vai converter os seus. Não, nós temos que votar no João, não pode votar mais no Maneca. O que o Maneca representa? Ele é defensor lá do banco, da empresa, defensor.
Então tem que ter isso, e para isso tem que ser meio maluco, tem que ter coragem cívica. E só se você for rebelde. Se não for rebelde, não vai fazer nunca. Maneca, eu queria agradecer em nome da APR pela sua participação, que está sendo maravilhosa. Queria manifestar que a APR vai se coordenar com o Centro de Memória Trabalhista para distribuir as cartilhas onde for possível. A gente tem o interesse que todos, né, se apropriem desse material, tomem conhecimento do material que é feito pelo Centro de Memória Trabalhista, coordenado pelo companheiro Henrique Matiensen. E dentro dessa transmissão aqui, dessa aula, tem algumas pessoas que não são do partido, mas gostam da gente. Tem alguma simpatia, né, conosco. Após o 6º Congresso Nacional, que a gente conseguiu, por exemplo, rever a questão do socialismo no Estatuto, a gente saiu, pelo menos discursivamente, né, manifestando a questão do socialismo, do PDT ser um partido nacional popular, defensor do socialismo brasileiro e etc. O que você diria para os companheiros socialistas, marxistas e comunistas que estão na sala, têm interesse em se filiar ao partido? Eu queria dizer, ontem eu estava vendo televisão e o presidente Biden preocupado com o que Israel fez lá, agora lá na faixa de Gaza. Ele preocupado. Mas toda bala e toda arma que os judeus usam vem dos Estados Unidos. Então está preocupado, por ser ele que manda a arma e a bala para matar os inocentes lá. Eu queria dizer para todos, olha, que bom que tem gente que não é do PDT. O PDT é um partido que tem muita simpatia. Tem muita simpatia. Porque é um partido que tem história. Todas as nossas grandes lideranças não têm mancha. Quando é que nós somos acusados de malversar o dinheiro público? Então, eu quero pedir a esses companheiros que entrem no PDT, mas não para se filiar só. Aí não adianta. Nós vamos continuar enganando o povo. Porque nós estamos enganando o povo. Porque se não organizar o povo para ele fazer a revolução dele, nós estamos enganando o povo. Então, tem um número grande aí de pessoas participando. Eu pedia que vocês todos se filiassem ao PDT, fosse procurar um diretório municipal e ir lá conversar lá. Vocês vão ser mal recebidos, a maioria das vezes, né? Mas insistam, porque, repito, de cima para baixo não muda nada. Só de baixo para cima. Eu estou à disposição de vocês, a minha energia é muito grande, eu há 70 anos, eu creio nisso, e a crença me alimenta e aí me dá energia de manter. Até os últimos dias, ainda falta muitos, né? Porque agora só estou fazendo 86, estou uma criança ainda, mas nós vamos, ano que vem, por exemplo, vamos fazer um congresso extraordinário sobre meio ambiente. Vai ter a reunião lá do Pará, Mundial, e nós vamos fazer o ano que vem um congresso sobre meio ambiente, porque também nós defendemos o nosso estatuto, nós somos o primeiro partido a colocar no seu estatuto a defesa da mulher, a defesa do índio, a defesa do gay, a defesa dos excluídos. É o único partido que colocou no seu estatuto, porque essa era a fonte originária do partido, que era o Getúlio, Jango, Brizola, que lutaram sempre por isso. Sempre por isso. Então, obrigado para todos vocês, uma boa semana, e vamos nos encontrar daqui a uns dias. Eu estou à disposição, mas eu não quero mais falar com ninguém se não trouxer um núcleo de base. Boa noite, obrigado. Bom, pessoal, primeiro agradecer ao Maneca por ter topado o nosso convite. A nossa aula inaugural, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso, foi muito proveitosa, muito produtiva. Tenho certeza que todos aqui concordam comigo. É sempre muito bom ouvir o Dr. Manuel Dias.
E quero agradecer não só a ele, mas a todos que vieram, participaram. A gente agora está com 55 pessoas aqui, mas chegamos em alguns momentos a 70. Então, quero agradecer a todos que vieram, que quiseram ouvir. E eu faço o mesmo apelo que eu fiz no início da nossa aula. Continuem vendo as aulas, porque tem muita coisa boa vindo pela frente aí. Continuem divulgando, porque por enquanto as inscrições ainda estão abertas, tá? Para quem quiser participar. E as aulas ficarão gravadas, essa inclusa, tá? No nosso canal do YouTube, isso será divulgado também, tá? Então, quero agradecer a todos, quero agradecer ao Maneca. Obrigado, Maneca, tá? Foi muito bom mesmo, tá? E boa noite para todos, né? Vamos aproveitar aqui. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado. Já pensou? Nossa, bate uma fotografia aí, tem que tirar uma fotografia. Vamos bater uma fotografia. Boa ideia. Boa E, ideia. Lucas, já pensou se na outra reunião tem um núcleo de base cada um? Começamos Pois é. a mudar o Brasil. A ideia aí, gente. Bora ligar a câmera aí para tirar foto? Vai, Renzo. Cadê o Renzo? Tira um retrato aí. Bora tirar. Bom, foto tirada, gente. Da hora, perfeito, gente. Boa noite para todos, então, aí. Aproveitem o feriado. E abraço. Valeu. Valeu, Viva Obrigado, Maneca. Manuel. Obrigado, pessoal. Boa noite. Abraço. Por favor, o João Boa noite, Cirilo. boa noite. Ó, se Cuba tem Fidel, o Brasil tem Manuel. Se Cuba tem Fidel, o Brasil tem Manuel. Se Cuba tem Fidel,